Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 62 e hoje nós vamos falar sobre uma outra funcionalidade do Java, que é o varargs. Para a gente entender o que é o varargs, nós vamos direto para a prática. Então aqui com o Eclipse aberto, eu já criei uma classe exemplo varargs que pertence ao pacote da aula 62 com public static void main, que é só para a gente começar a codificar. O varargs, na verdade, é o nome de um recurso da linguagem Java que permite que você passe infinitos parâmetros para um método sem ter que declarar todos os parâmetros. Vamos relembrar brevemente como é que a gente trata essa questão de parâmetros no Java. Vou declarar aqui um método static int soma. Se a gente quiser somar dois números no Java e se a gente quiser que isso seja feito por um método, o que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar esses parâmetros que vão ser informados para o método em tempo de que a gente for chamar esse método. E aqui sim nós temos dois parâmetros, então aqui a gente consegue somente utilizar esses dois parâmetros. Então a gente pode fazer A mais B. E aqui, olha, para a gente fazer a soma desses dois, a gente pode chamar aqui soma passando A e B. Então a gente consegue fazer isso aqui apenas com dois números. Se a gente tentasse passar aqui um terceiro número, vai dar erro de compilação, porque o método que a gente declarou aceita somente dois parâmetros. Se a gente quiser que a gente consiga chamar esse mesmo método, porém com outro número, a gente precisa declarar esse terceiro método. Então eu vou fazer aqui, olha, um Ctrl+C, Ctrl+V, vou passar um terceiro número aqui, que é o C, e vou fazer um A mais B mais C. Aí sim a gente consegue usar. Se a gente quisesse, por exemplo, fazer a somatório de N números, o que a gente poderia fazer é declarar um vetor e passar todos os números que a gente quisesse para dentro do vetor. Como a gente aprendeu em aulas passadas, para a gente poder iterar um vetor, a gente consegue fazer isso da posição 0 até uma posição N, que é o length, que é o tamanho do vetor. Então a gente poderia fazer a mesma coisa aqui, só que passando um vetor. Aqui eu vou passar um vetor de inteiros, da mesma forma. Vou fazer aqui um int soma, que vai ser o total, vou botar aqui um total então, recebendo 0. E aqui a gente pode fazer a iteração, então vai de i de 0 até vetor length, e aqui um e mais, para iterar cada posição dessa, e aí sim a gente faz um total mais igual o que está dentro do vetor na posição i, e aí finalmente a gente pode retornar o total. Então a gente consegue aqui ter um vetor de somar n números através de um vetor. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um vetor. Para a gente inicializar um vetor direto, a gente pode utilizar chaves no Java, como a gente aprendeu lá no início do curso. E a gente pode colocar N números. Vou colocar 5 números aqui. E aqui eu vou fazer o system out soma passando o vetor. Então assim que a gente consegue fazer a declaração dos parâmetros para os nossos métodos. E somente através de um vetor é que a gente conseguiria passar infinitos números, né? Na verdade não é infinitos, mas N números para o nosso vetor. Só que a partir do Java 5 foi adicionado o varargs, e o varargs permite justamente que, ao invés da gente primeiro criar um vetor para depois passar para o método, a gente conseguir passar esses números diretamente para o nosso método. Como ficaria utilizando o varargs? Então vou fazer aqui de novo um soma. Na verdade eu vou copiar porque o código é muito parecido, tá? Então é um Ctrl+A, Ctrl+I aqui para identar. O varargs aceita somente parâmetros que são de classes. E a gente aprendeu na aula sobre wrappers, né, classes do tipo wrappers, que cada tipo primitivo possui o equivalente a um objeto em Java. Então, por exemplo, para o inteiro, a gente pode utilizar o integer. Para poder falar para o Java que aqui nós podemos utilizar infinitos parâmetros, nós utilizamos os 3 pontinhos logo após a declaração do tipo. Então aqui vai ser vários parâmetros do tipo integer, e eu vou dar um nome para esse parâmetro também. Para a gente poder acessar todos esses parâmetros no Java, a gente também acessa como se ele fosse um vetor.
Qual que é a diferença de fazer um parâmetro do tipo vetor, do tipo array, para um parâmetro que seja um varargs? Vai ser na hora de utilizar. Então aqui eu vou fazer a soma agora, só que utilizando, olha, o varargs. Como é que eu poderia fazer isso? Vou copiar aqui, olha, somente os números. Então, olha, aqui eu poderia fazer 6, 7, 8, 9, 10, enfim, quantos parâmetros eu quiser. Note que aqui são parâmetros, a mesma coisa que aqui no soma eu tenho 1, 2, 1, 2, 3, aqui eu tenho 1, 2, 3 até 10, e aqui eu tenho um vetor ao invés de passar vários parâmetros. Se a gente for executar esse código, vocês podem ver que vai dar, né, vai ter os resultados. Uma coisa importante aqui é que quando a gente declara varargs, né, como parâmetro para o nosso método, nós precisamos passar eles por últimos, porque, por exemplo, se eu vim aqui colocar um int a, como é que o Java vai saber aonde que termina o varargs aqui e começa o a? Então, se for preciso, você pode fazer aqui, declarar, por exemplo, o int a aqui, int b aqui, declarar outros parâmetros de outros tipos, é claro, quantos forem necessários, antes do varargs, e aí depois o que sobrar o Java trata como varargs. Então aqui, por exemplo, o 1 e o 2 não vai ser considerado como varargs, porque nós declaramos o a e o b. Se a gente for agora, por exemplo, aqui deu 55, vai ter que dar 52, já que a gente está tirando 3, né, dessa soma, que é 1 e o 2. Então, varargs a gente utiliza quando a gente não sabe quantos parâmetros vão ser passados pelo desenvolvedor, pelo usuário ali que for utilizar aquele método. Onde é que a gente utiliza isso em projetos reais? Como eu falei, tem essa opção de quando você não sabe quantos parâmetros serão passados, e na própria API do Java também utiliza esse varargs. A gente vai ver na próxima aula sobre o printf, e o printf utiliza exatamente o varargs como argumento, como parâmetro para o método. Nos slides vocês têm todos os exemplos que a gente utilizou aqui, e vou ficando por aqui nessa aula. Como sempre, o código-fonte está no GitHub. Caso tenha dúvidas, pode se inscrever lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e por favor, não esquece de dar um joinha para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!